Agindo Deus, quem impedirá? Maravilha, graças a Deus. Um abraço ao nosso querido ouvinte, o Cristiano do Campo Comprido, marcando presença também. Vamos então para o momento da palavra e logo após a oração com vocês, queridos. Atos capítulo 13, do verso 1 ao 3, diz o seguinte: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Queridos, nós estamos ministrando essa palavra nesse momento, lendo neste momento. Aqui relata a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu quero convidar você para viajar com a gente nesse momento, na palavra de Deus. Inclusive você que vai ter a oportunidade de nos ouvir também de segunda a sexta, aqui pela Sara Brasil, de manhã às 7h15, você vai perceber que a gente leu esse texto e a gente pôde viajar a semana toda baseado aqui na primeira viagem missionária. E queremos trazer a sua realidade. Nós cremos que nós estamos aqui nesse mundo com um propósito. Nós não nascemos por acaso. Você não nasceu por um erro. Você nasceu com um propósito. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. É muito importante você entender isso. Independente dos problemas da vida, independente das lutas, das adversidades. Se você quer usar outro nome, use aí. Ou muitos cristãos falam, estou na prova, esse tipo de coisa, né? Ou seja, independente do nome, do momento, da sua circunstância do momento, entenda, nós não podemos viver pelas circunstâncias. Nós temos que viver na fé em Jesus. No livro de Hebreus diz que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Pois bem, diante disso, a gente leu aqui, quando estava tendo ali uma reunião especial, né, e na igreja ali de Antioquia, e o que aconteceu? Estava tendo uma reunião ali porque eles precisavam tomar decisões, eles precisavam enviar homens de Deus para a missão. Então foi quando ali havia profetas, e certamente Deus usou ali um profeta, porque ele estava ali em jejum, orando, clamando a Deus, e diz aqui no verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Aí o Espírito Santo falou com eles. Então quando você serve a Deus, quando você ora, quando você se consagra ao Senhor, o Espírito Santo vai falar com você. Em João diz que Deus, ele é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, primeiro, para caminhar com Deus é fé em Jesus, ok? Segundo, nós temos que entender que nós conversamos com Deus orando, falando com Ele, mas tem que ter o quê? A fé. Outro texto que eu quero compartilhar aqui, Romanos 10:17, que é um texto que eu falo praticamente quase todo dia, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra de Deus, a tua fé vai crescer, vai evoluir, vai prosperar, você vai entrar em um novo nível de fé. Você precisa entender que se você deseja os milagres de Deus, você tem que entrar na atmosfera da fé, na atmosfera do Espírito Santo. Então foi o que aconteceu aqui, nessa reunião aqui, nessa igreja de Antioquia, que estamos analisando aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Então quando eles se reúnem ali, eles oram, jejuam, aí servindo a Deus desta maneira, o Espírito Santo fala com aqueles homens de Deus e diz o seguinte, olha, separe Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então foi um chamado específico, um chamado aqui missionário, ministerial. Mas eu quero que você entenda o seguinte, eu não conheço a sua vida.
Nós não conhecemos a sua vida, mas eu quero dizer que o Deus que chamou, o Espírito Santo que separou a Barnabé e Saulo, ele está dizendo para mim e para você nesta manhã, ele também tem uma missão para você. Ele também está separando você. Enquanto eu falo isso aqui, o Espírito Santo está agindo neste momento. Eu tenho certeza que muitas pessoas terão a partir de hoje um norte. Deus está falando com você. Esse momento de turbulência que você está passando, você vai superá-lo. Você vai superar essa situação. Você vai vencer essa situação. Não importa se é uma doença, é um tratamento de saúde, um momento de desemprego, um momento financeiro de escassez. Nós estamos aqui para ajudar você. Nós não viemos aqui para falar um assunto qualquer, mas viemos falar aqui em nome de Jesus. Que o mesmo Espírito Santo que disse, separe Barnabé e Saulo para uma obra que os tenham chamado, ele falou conosco também. Certa ocasião Deus disse para mim e para minha esposa, se você não nos conhece ainda, Edson e Eva, nós que estamos aqui, somos casados já há quase 31 anos. Em fevereiro do ano que vem, permitindo Deus, vamos completar 31 anos de casado. Então a gente sabe um pouquinho. E dentro desse projeto do casamento, que o casamento é um ministério, é um projeto de Deus, nós também ministramos juntos a palavra de Deus. Então a gente está caminhando junto toda essa temporada, levando fé ao coração do povo, orando pelos casais, orando pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, enfim, pela família, pela família. Então eu quero dizer para você, quero trazer uma palavra, estamos trazendo aqui nesse momento uma palavra de Deus para consolar o teu coração, mas para animar você, para você não se entregar ao problema, porque Deus tem um chamado para você, Deus tem uma missão para você, e nesse momento eu não estou me referindo a um chamado ministerial, tipo assim, igual nós que somos pastores, outros são profetas que estão só no ministério. Pode ser também, se você está nos ouvindo, ou quem sabe estamos falando com pessoas que já estão exercendo o seu ministério, mas quem sabe estamos falando com pessoas que estão desanimadas, talvez estavam acostumadas a falar com o auditório cheio, e de repente você tem que falar com poucas pessoas devido às restrições do momento, ou seja, mas isso não é problema. O importante é que você está firmado em Jesus Cristo de Nazaré. Então o Espírito Santo está nos usando aqui neste momento para despertar o chamado que está dentro de você. Você tem uma missão. E esse chamado, queridos, por exemplo, vamos supor que você que está me ouvindo agora é um empresário. É uma pessoa que tem o seu próprio negócio. Então, para você, talvez o teu chamado é esse. Deus vai te prosperar muito na sua empresa e através da sua empresa você vai ser um parceiro do nosso ministério ou de um outro ministério, eu não sei. Ou seja, Deus tem os seus propósitos. Deus tem as suas maneiras. Não? O importante é que você se entregue totalmente ao Senhor Jesus, porque o Espírito Santo está falando neste momento que Ele quer separar você. Ele tem um chamado para você, ele tem uma missão para você. Porque nós cristãos muitas vezes falamos assim que nós somos santos, santo no sentido de separado, né? Não é santo para ser adorado, né? Mas santo de separado. Então Deus me separou. Deus me separou lá no ventre da minha mãe. Deus te separou também você, exatamente. Você aí que está dizendo, mas eu sou o patinho feio da família, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, querido, pare com essa filosofia aí, tá? Em nome de Jesus, nós queremos ajudar você a superar. Nós não queremos apenas dar o peixe para você, nós queremos ensinar você a pescar e vencer em nome de Jesus de Nazaré. A nossa proposta sempre foi essa, não ficar dando o peixinho pronto, mas sim ensinar você pescar e vencer, porque Jesus está te chamando. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando especificamente na individualidade, porque eu aprendi com essa caminhada com Deus, que Deus ele fala uma única palavra para todos, mas o Espírito Santo vai fazer você entender a sua realidade. Eu estou vivendo uma realidade, você está vivendo outra, e outros ouvintes também estão vivendo outras realidades. Talvez para muitos, hoje você está, meu Deus, hoje estou feliz, estou alegre, essa semana foi bênção, essa semana vamos assim dizer, eu alcancei minhas metas. Então você está muito feliz, mas de repente vai ter outros que não alcançou meta, nem meta tinha, talvez para alcançar, não? Quer dizer, então nós estamos aqui para ajudar ambos. Então creia, o Espírito Santo que falou, separe Barnabé, separe a Saulo, porque eu tenho uma missão específica para eles. Então Deus está dizendo para o Edson, para a Eva, está dizendo para o João, para a Maria, para você
que está nos ouvindo agora, para você que está nos acompanhando agora, quem sabe até pelo nosso canal no YouTube, quando você ouve nossas ministrações ali também no nosso canal no YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Então entenda isso, Harabashai, há uma unção de Deus, há uma unção do Espírito Santo. Enquanto eu estou falando aqui, eu sinto a glória de Deus. Nós sentimos, sabe, o poder de Deus agindo. Tem pessoas sendo curadas. Porque eu disse para vocês agora há pouco que nós vamos lançar uma campanha de milagres e maravilhas a partir do dia 26 agora de outubro, segunda-feira. E eu aconselhei você a nos acompanhar. Se não puder ouvir de manhã, escute pelo nosso canal no YouTube, que você vai ser impactado. Então, milagres. Eu digo mais, pastor Eva, eu sempre digo isso, e a minha esposa sabe disso, que Deus não tem um dia para fazer um milagre. Milagre, Deus realiza a hora que Ele quiser. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus diz em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então servimos um Deus poderoso, e quando Ele age, a mão de Deus agindo, a gente está vendo milagres na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos ouvintes. É coisa impactante. Somos nós? Não, é o Espírito Santo, é o poder de Deus, mas usando pessoas como eu e você. Então não se faça de um coitadinho, mas se levante, meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã de fé, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte. Deus quer restaurar a sua vida, restaurar a sua alegria, restaurar a sua paz. Qual que é o caminho, pastor? Se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Jesus que diz em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Só Jesus pode dar para a gente esta abundância. Por que eu falo com tanta convicção? Porque esse Deus me chamou. Ele disse, meu filho, eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo para realizar na tua vida e através da sua vida. E eu recordo ao meu passado, bem rapidinho aqui. Me lembro muito bem quando eu tinha os meus 13 anos de idade. Garoto, um pré-adolescente. E lembro muito bem que a minha querida mamãe, quando ela comprou seu primeiro radinho, lembro que na época tudo rádio a pilha, ela comprou um rádio e ela colocava o rádio em cima da geladeira, mas lembro a cena certinho. Ela colocava lá e ouvia as programações cristãs, minha família já era cristã na época, então eu já nasci num berço cristão, e ela ouvia a programação. Nessa ocasião, eu morava em Jandaia do Sul, que é interior do Paraná, minha querida cidade de simpatia. Um abraço para o jandaense, ao povo do interior do Paraná. Então, foi tremendo que eu ouvia ali, e a minha mãe gostava de ouvir as canções ali pelo rádio, as programações cristãs que ela ouvia pelo rádio, e eu brincando ali, mas eu ouvia algumas coisas. Aí agora já adulto, bem adulto, o Espírito Santo me faz lembrar. Ele diz para mim assim, você ouvia como uma criança, como um garoto, mas eu já tinha um plano, e um dia eu levaria você para Curitiba. Ou seja, então eu aprendi tudo isso lá no interior. Depois na cidade de Apucarana também, depois na cidade de Faxinal, tudo interior do Paraná, e ali por onde a gente passava, a gente colocava ali uma programação de rádio, mas Deus falava, eu tenho algo mais, eu vou levar você para outros lugares, você e a sua família. Então é isso, querido, então ande com Deus, que Ele vai levar você aonde Ele quer que você chegue. Claro, você tem um livre-arbítrio, você tem o poder de escolha, de decisão, mas lembre-se, Deus. Quando você prepara um ambiente seguro de oração, de reflexão, você tem que estar entronizado na rocha que é o Senhor Jesus. Você tem que estar com essa palavra impregnada dentro de você, para quando vir o dia mau, o dia difícil, o dia complicado, você vai vencer com a palavra. E foi assim que Jesus fez. O inimigo tentou destruir, tentou falar com ele, falou com ele, mas ele falou com a palavra, ele respondeu com a palavra. Então não adianta você estocar sua mente, estocar sua vida com coisas que não vai te fortalecer lá na frente. E esses homens fizeram o quê? Eles estavam em uma viagem missionária, porque eles foram separados para o santo chamado, o santo ministério. Então o seu trabalho que você vai todo dia, você foi chamado para ser um trabalhador lá naquela empresa. Então você está lá numa viagem missionária. Você vai ver ali os seus amigos de trabalho, os seus clientes, você vai de ônibus, vai de trem, de avião, de Uber, de táxi, dirigindo o seu próprio carro ou às vezes a pé. Você está indo em uma viagem. E no caminho
Deus faz milagres. Na chegada até a sua empresa, Deus faz milagres. Sabia que Jesus, ele curou os 10 leprosos no caminho? No caminho. Então é no caminho, nas idas e vindas da vida, que Deus vai te dando as revelações. Isso mesmo. Sabe aquele dia que você sai de casa nervoso, preocupado, você tem uma reunião, aí no caminho você vai se acalmando, você vai refletindo, vai orando em espírito, vai orando em palavras, e quando você chega na empresa você já está mais calmo? Já aconteceu isso com você? Aí você diz, puxa, eu saí de casa de um jeito, mas eu já estou bem melhor. Por quê? Porque no caminho você falou com Deus. Ele te deu alívio, graça, renovo. E é isso que esses homens fizeram. Eles estavam orando, eles foram chamados. Então não diga que você não é, que você não pode, que você não consegue. Você é, você pode, você consegue. Então você foi separado para um grande chamado. Ah, pastor, eu não faço nada. Faz sim, você é uma esposa maravilhosa. Pastor, eu não tenho nem profissão, você é uma mãe exemplar. Olha para os seus filhos. Você vai ver que para eles chegarem onde eles chegaram, alguém teve que ensinar. Então você tem um chamado glorioso, não sei onde nem como, mas alguma coisa Deus te comissionou, te designou. Você faz algumas coisas com excelência. Sabe aquela peça que tem lá no computador que ninguém sabe arrumar? Quem você chama? Ah, o filhão, aquele lá sabe tudo. Eu não sei, mas aquele filho sabe. Então ele foi chamado para aquela situação. Você entende isso? Então cada um na sua individualidade tem potencial, tem capacidade e é chamado. Você só precisa descobrir. Pastora, eu estou numa caminhada descobrindo dia após dia. E hoje Deus abriu a minha mente. E eu já estou discernindo qual é o meu chamado. Então faça isso com amor, com alegria, com disposição. Pastora, e como eu sei que eu estou no chamado certo? Querido, quando você está fazendo a coisa certa, você faz com alegria. Você não se cansa, o seu coração arde, você tem vontade de ir logo, de chegar logo, de fazer logo. É aquilo. Que Deus te ungiu para aquilo, te separou para aquilo. Você tem facilidade, você tem habilidade. É como uma memória fotográfica. Você olhou uma vez, tirou aquela foto. Você olhou uma vez, você já aprendeu. Então você foi separado para aquilo. É algo sobrenatural, sensacional, maravilhoso andar com esse Deus que nos chama todos os dias. Ele nos chama para algo diferente. Hoje estamos aqui nessa caminhada de fé, caminhada de milagre. Deus tem resposta. Graças a Deus. Nós vamos entrar em oração agora. Nós vamos orar a Deus, pedir a bênção do Senhor Jesus para você, para sua casa, para sua família. E eu quero dizer o seguinte, durante essa semana agora, do dia 26 ao dia 30, você que consegue ouvir a gente de manhãzinha, às 7h15 aqui pela Sara Brasil, nós pudemos navegar aqui, caminhar aqui no capítulo 13 de Atos. Foi muito legal, de segunda a sexta, cada dia uma porção ali da palavra de Deus. E tem também essa possibilidade de você nos ouvir pelo canal no YouTube. Lá é outras mensagens, outras ministrações, mas vale a pena você nos acompanhar. Então vamos orar com vocês agora, crendo que o Deus que separou Barnabé e Saulo, ele também separou você para nos ouvir e para ser abençoado nesse dia, em nome de Jesus. Grande Deus, graças te damos, ó Pai, por este final de semana. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem agido de uma forma espetacular. O Senhor é um Deus de surpresas. O Senhor é aquele Deus que realmente nos surpreende. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento de fé, que estamos crendo que quem está nos ouvindo agora ao vivo, ou quem sabe alguém vai nos ouvir essa gravação, será abençoado, está sendo abençoado agora, em nome de Jesus. Te apresentamos as pessoas que estão enfermas, seja o ouvinte, um parente dele, um amigo, um vizinho, um irmão da fé. Nós pedimos agora, Pai, o milagre da cura divina, e queremos, na autoridade do nome de Jesus, expulsar agora esta doença, esta enfermidade, esta praga, e se for um espírito de enfermidade, mandamos embora agora, em nome de Jesus. Repreendemos toda tristeza, toda angústia, toda depressão, tudo aquilo, meu Pai, que está trazendo tristeza no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, esta família, Pai, que está tendo atritos todo dia, uma confusão. Nós repreendemos esse espírito de confusão que saia agora desta casa, ou deste negócio, desta empresa, em nome de Jesus. Cremos no poder do nome de Jesus, e como o Senhor Espírito Santo separou a Barnabé e a Saulo, após um momento de orações e de consagrações,
nós. Nós cremos também que o Senhor está separando vidas, separando pessoas para serem abençoadas neste momento de fé. Abençoa a vida espiritual dos ouvintes, a vida emocional, física, também a vida profissional, financeira. Abençoa os empresários, trabalhadores, aposentados. Abençoa as finanças dos nossos ouvintes, que não lhe falte nada. Se alguém está endividado, Pai, dê uma estratégia, dê uma luz para que ele saia dessas dívidas, para que ele possa ter uma vida financeira também mais folgada, mais tranquila. Cremos em milagres também financeiros. O Deus que multiplicou pães e peixes tem o mesmo poder hoje de multiplicar uma bênção e a vitória para os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós concordamos com esta oração e te agradecemos, ó Pai, porque milhares e milhões de pessoas são abençoadas através dos microfones da Sara Brasil Curitiba, chegando até os lares, chegando até as famílias, limpando, lavando a mente de todo pensamento de derrota, pensamento de miséria, pensamento de suicídio. Arranque esse mal pela raiz, Pai, que haja um grande mover de libertação, restauração e restituição, que essa pessoa encontre o seu caminho, essa pessoa que está recebendo Jesus hoje como seu Senhor, Salvador e Libertador. Escreve o nome deles no livro da vida, que eles sejam restaurados, curados e libertos nessa grande viagem missionária da fé, dos milagres e das maravilhas. Abençoamos essa água, documento, peça de roupa, chave, os agentes de Deus, os nossos intercessores, tudo e todos para a honra e glória do nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus. Gente querida, olha, um ótimo sábado para todos vocês, um ótimo final de semana. Contato nosso 996155162, é um WhatsApp, 996155162, código de área 41. Aquele abraço, pastor Eva. O programa acabou, mas a bênção continua lá no nosso canal no YouTube, tem muitas bênçãos lá para você compartilhar, assistir e divulgar. Deus abençoe, tchau, tchau. Você ouviu? Agindo Deus, quem impedirá? Apresentação, pastores Edson e Eva. Obrigado pela sua audiência e nos encontramos no próximo programa. Agindo Deus, quem impedirá?